Existe um erro comum das pessoas com relação às suas finanças pessoais, que afeta desde quem tem uma baixa renda até quem tem uma alta renda. Esse erro é muito comum entre as pessoas na nossa sociedade. A solução para esse erro é simples, mas as raízes que ocasionam nesse erro podem ser muito complexas. Nesse vídeo te mostrarei qual é esse erro, quais são as suas possíveis raízes e te mostrarei a solução simples para esse erro. Que erro é esse que afeta tantas pessoas na nossa sociedade? Você deve estar se perguntando. Imagine o seguinte cenário: João está ganhando atualmente os seus R$ 1.200 por mês e, por ser uma quantia muito pouca, vive apertado com seu dinheiro. Literalmente vive no limite do seu dinheiro. João então decide dar um basta nessa situação e aumentar a sua receita. Para isso, João pega um trabalho extra fora do seu emprego, como um designer freelancer, para complementar a sua renda. Agora, João, com o seu emprego mais o trabalho de freelancer, ele consegue chegar à quantia de R$ 2.000 ao mês, o que já dá um baita alívio a João quanto ao seu dinheiro. João agora, com R$ 2.000 ao mês, consegue ficar mais tranquilo com as suas contas, mas João se sente merecedor de coisa melhor. Então ele decide abandonar a sua bicicleta, que até então usava como seu meio de transporte, para financiar uma moto. E então, novamente, João se vê apertado com as suas contas. João acredita fielmente que o problema seja a sua renda. E como ele é um bom designer, estudou bastante coisa nesse meio tempo e foi melhorando, conseguiu passar a cobrar mais por seus serviços e a fechar contratos com mais empresas. O João então decide dar foco total à sua prestação de serviço como designer, saindo do seu antigo emprego. E com o tempo sobrando, agora ele vai se aprimorando, melhorando e fechando novas parcerias, e assim consegue alcançar a quantia de R$ 5.000 ao mês. Por um tempo, João se sente aliviado mais uma vez, por estar conseguindo agora pagar tranquilamente as suas contas. Mas João é um cara ambicioso e merecedor, segundo ele. Então ele decide financiar uma casa para morar. Mais tarde na vida de João, ele encontra uma bela moça que, após algum tempo de namoro, passa a chamar de esposa. Eles têm filhos e agora novamente João se vê apertado com as suas finanças, vendo seu dinheiro sendo destinado totalmente para o pagamento das suas contas e dívidas, como o financiamento da sua casa, a escola dos filhos, dívidas no cartão, dívidas de empréstimo, entre outras várias contas. João pensa por fim que o problema é a sua renda, então ele corre novamente atrás de formas de aumentar a sua renda e então o ciclo continua. Qual foi o erro encontrado na história de João? Acredito que você já tenha descoberto. O erro de João foi aumentar os seus gastos na mesma medida que aumentou a sua receita, ficando sempre no 0 a 0 ou no negativo quando fazia a conta das suas receitas menos despesas. Esse é um erro muito comum de acontecer com as pessoas. No entanto, as raízes que ocasionam nesse problema podem ser profundas e complexas. João pode ter sido influenciado ou se deixou influenciar de diversas formas, como a educação vinda de seus pais, o momento em que ele vive ou viveu, de ascensão ou regressão econômica, por exemplo, onde ele mora, em qual país ele mora, sua própria mentalidade ou até mesmo a completa despreocupação com as suas finanças pessoais. Agora, vamos a alguns exemplos. Imagine que João utilize da mesma educação financeira que seus pais tiveram e, consequentemente, passaram para João. Seus pais acreditam seriamente que o dinheiro é a raiz de todos os males e quem busca dinheiro para sua vida é uma pessoa completamente mesquinha e desprezível. Veja bem, eu acredito que nem eu nem você queremos que nossos pais nos considerem pessoas mesquinhas e desprezíveis. Ninguém quer desapontar os seus pais, afinal. Então, conscientemente ou não, João pode ter se sabotado durante a sua vida para nunca ter dinheiro sobrando e, portanto, não ser uma pessoa mesquinha e desprezível, segundo a interpretação de seus pais. Outro cenário possível pode ser que a própria mentalidade de João o sabotou. Por não ter tido uma educação financeira decente e nunca ter se preocupado em estudar a respeito, João simplesmente leva a vida a seu bel prazer, fazendo tudo o que dá vontade, independentemente de ter dinheiro para comprar o que quer ou não. O famoso deixa a vida me levar. Seguindo essa mentalidade, João cavou a sua própria cova financeira, sem ao menos perceber isso. E quando percebeu, já era tarde demais. Estava atolado em dívidas. Bem, eu não gosto de dizer que era tarde demais, porque eu gosto de ser otimista e acredito que mesmo se você, assim como João, entrou de cabeça em um monte de dívidas e nem sequer percebeu, acredito que você ainda possa
possa dar a volta por cima se tiver um bom planejamento financeiro para isso. Mas o fato é que na história do João, ele fez uma tremenda burrada financeira, da qual só tomou conhecimento tempos depois. Outra possibilidade seria de que João se deixou ser influenciado pelo ambiente em que vive. Supomos aqui que João vive ou viveu em um cenário de extrema dificuldade financeira, no qual os preços da maioria dos produtos varia muito, ou seja, são altamente voláteis. Alguns brasileiros vivenciaram isso no Brasil, e dependendo da sua idade, você também pode ter passado por isso. O tempo que me refiro aqui é o tempo entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, no período de hiperinflação, durante o final do governo de José Sarney e início do governo de Fernando Collor. Durante esses tempos de hiperinflação, os preços de produtos de supermercado, por exemplo, variavam diariamente. Para pessoas nascidas após os anos 2000, isso pode parecer loucura, mas essa realidade, infelizmente, foi vivenciada por muitos brasileiros. Seguindo com a história de João, João percebeu que não adiantava poupar dinheiro, porque o preço de hoje pode ser mais barato do que o preço de amanhã, e na maioria das vezes essa era a tendência. Então, num período como esse de extrema incerteza, não fazia sentido para João poupar dinheiro ou economizar. Os tempos, felizmente, mudaram, mas os pensamentos e atitudes de João não. Ele ainda pensa da mesma maneira daqueles tempos antigos e, portanto, não economiza ou investe um centavo sequer. Esses exemplos servem apenas para ilustrar a ideia que eu quero passar. Dependendo da sua história, as raízes dos seus problemas com dinheiro podem ser outras. E se você não tiver problemas com dinheiro, fique no vídeo para aprender mais sobre o que você poderia fazer se estivesse na mesma situação que João. Tudo bem, então qual é a solução para o problema de João? Matematicamente falando, a solução para o problema de João é bem simples. Basta ele regular a sua conta de receitas menos despesas e fazer com que sempre tenha uma folga entre o que ele recebe e o que ele gasta. A diferença dessa conta de receitas menos despesas tem que dar sempre um resultado positivo, para assim João conseguir ficar tranquilo com as suas contas a pagar. E na prática, como fazemos isso? Comecemos pelo rastreamento das receitas e despesas. Entenda o fluxo do seu dinheiro. Saiba tudo o que faz entrar dinheiro no seu bolso e tudo o que faz sair dinheiro do seu bolso. Tendo isso em mente e principalmente anotado em algum lugar de sua preferência, seja no seu celular ou em um pedaço de papel, fica mais fácil ter clareza do destino que você dá ao seu dinheiro e também facilita o controle do seu dinheiro. Uma dica importante aqui: não caia na armadilha de fazer contas mentais. Se você gosta de ser otimista assim como eu, o provável de acontecer, caso você opte por só fazer contas mentais para descobrir o caminho do seu dinheiro, para entender o fluxo do seu dinheiro, o provável é que você acredite que tem mais dinheiro do que realmente possui, e com isso acabe fazendo uma tremenda burrice financeira, gastando um dinheiro que na verdade você não possui. Sendo assim, feito a conta das suas receitas menos despesas, basta revisar periodicamente as suas contas e fazer o controle do seu dinheiro. Se você não conseguir se manter com o que ganha atualmente e quer ter um guia passo a passo para te ensinar a se organizar financeiramente, deixe um vídeo no card e na descrição a respeito desse tema. Assim que terminar de assistir esse vídeo, vá assistir esse outro para complementar o seu aprendizado. Dando seguimento à história de João, pegue o seu exemplo e saia o quanto antes da corrida dos ratos, que é basicamente essa corrida de ficar atrás do seu contra-cheque, pagar as contas, não ter dinheiro para pagar todas as contas, se endividar para tentar pagar essas contas restantes e ir novamente atrás do contra-cheque para pagar as contas e retroalimentar esse ciclo vicioso. E também aprenda com a história de João e saiba como controlar o seu orgulho e o seu ego, para que eles não se tornem seus inimigos financeiros. Quando for tratar do seu dinheiro, faça tudo de forma estratégica e planejada, para que você não tenha arrependimentos no futuro. No meu ver, você possui duas opções: enfrentar a dor do arrependimento de não conseguir controlar o seu dinheiro e por isso ficar endividado, ou você enfrenta a dor da disciplina de controlar o seu dinheiro. A escolha no final é sua. Como falei, matematicamente falando, a solução para o erro de João é simples, mas dependendo das raízes que ocasionam nesse problema, a solução pode ser mais difícil e complexa, exigindo uma reflexão interna de João sobre a sua pessoa para descobrir de onde vêm essas raízes para o seu problema financeiro. Seja o seu ambiente, sua mentalidade,
mentalidade, a educação vinda de seus pais, entre diversas outras possíveis raízes para esse problema. E dependendo do nível do problema, talvez seja necessário uma ajuda externa, como por exemplo uma pessoa especializada no assunto para te acompanhar, como um psicólogo, por exemplo. Mas me diga aí, então, você se identificou com a história de João? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o conteúdo, obrigado por assistir até aqui, e se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal. De final, eu deixo uma recomendação de um vídeo muito útil para você na tela aqui do lado. E até a próxima!